Entendemos seu panorama histórico, o contexto então liberal, racionalista, antissobrenaturalista, e vamos entender agora as questões que elas levantam para que nós possamos buscar responder quais são as crises que ela tenta gerar na ortodoxia. Então, uma das primeiras questões que são levantadas é a seguinte: Deus se revela pelas Escrituras, mas caso nós constatemos que elas não são confiáveis, caso nós chegássemos a esta conclusão, que as Escrituras acabaram sendo corrompidas, manipuladas no decorrer do tempo, e esta manipulação acontecendo de maneira intencional, então não haveria mais condições de conhecermos a Deus objetivamente, porque se você anula a revelação, o que sobra para que nós possamos conhecer a Deus? Como conhecer a Deus se Ele não se revelar a nós? E essa revelação precisa ser, então, um ato de sobrenaturalidade. Então, o problema da apologética, eu tenho percebido isso no decorrer dos anos, não é nem tanto acerca da existência de Deus. Nós, no decorrer dos anos, investimos muito tempo nisso, nos argumentos para convencer o ateu a respeito da existência de Deus. Mas, se de fato nós temos um problema com a revelação, como saber se esse Deus existe de fato? Qual seria a nossa base objetiva? Então, a pergunta que chegaria para nós imediatamente seria a seguinte: aqui nós temos o Codex Vaticano. O que é o Codex Vaticano? Então, nós estamos diante de um texto, de um papiro maiúsculo, e os maiúsculos, eles são materiais do 1º ao 4º século, basicamente. Nós diríamos do 2º, né? Nós não temos material do 1º. Então, do 2º ao 4º século, então o grego todo é em maiúsculo. Então, todas as letras em maiúsculo. Por isso nós chamamos de textos maiúsculos. O Codex Vaticano é um dos textos maiúsculos, que é texto esse que fica no próprio Vaticano, guardado pelo Vaticano. A pergunta é: existiram alterações intencionais? Nós acabamos de perceber que, se existir alteração intencional, corrupção, se os textos de fato foram manipulados, corrompidos, como acreditar neles? Então, o que acontece? Se você perceber, bem aqui, tem ali onde inicia a seta, eu coloquei um círculozinho vermelho, não sei se você dá para notar. Nessas colunas entre os textos, você tem um textozinho escrito em grego. O que é que tem escrito no Codex Vaticano? Você tem escrito isso: enganoso e desonesto, mantenha a leitura antiga e não mude, e não modifique. É isso que está escrito aqui. Ou seja, existiam deturpações, alterações, corrupções nos manuscritos? Sim. E como é que fica, pastor? Pois é, a gente não pode lidar com desonestidade em nome de defender algo que nós cremos. Temos que lidar sempre com dados, com verdades, porque se você defender a sua fé com base em uma mentira, em algum momento a casinha cai. Em algum momento você vai se decepcionar. De fato, haviam corrupções. Aqui é um caso clássico de corrupção. No livro História Eclesiástica, do Eusébio de Cesareia, um livro também muito importante, um livro clássico sobre aquele contexto dos primeiros séculos, o Eusébio de Cesareia vai narrar um discurso de Orígenes, e ele vai dizer o seguinte em relação ao Novo Testamento, aos textos do Novo Testamento. Orígenes afirma que alguns fiéis, como pessoas embriagadas, que agrediam a si mesmas, manipularam o texto original do Evangelho 3 ou 4 vezes, ou até mais,
e o alteraram para poderem opor negações às críticas. Então nós temos o contexto dos pais da igreja reconhecendo alterações intencionais. Várias alterações estavam acontecendo naqueles manuscritos. Então o que os críticos ateus, agnósticos vão levantar é o seguinte: se nós temos então manipulações atestadas e intencionais, se nós temos corrupções nos manuscritos, então você imagina o seguinte: nós temos vários manuscritos, sobraram vários manuscritos para nós no decorrer dos anos, mas se esses manuscritos estão todos corrompidos, manipulados, alterados, eles têm algum valor? Tem? Então, o argumento da quantidade meramente de manuscritos não é tão importante assim. Estão entendendo isso? Simplesmente você dizer, não, existem 6.000 manuscritos do Novo Testamento. Está certo. E se eles foram manipulados e alterados? É o que a crítica está trazendo, está questionando. Quem garante então que esses textos não foram manipulados, se nós temos testemunhos históricos de corrupção dos textos? Nós temos o Eldon Epp. Esse nome é importante porque ele vai ser um dos proponentes da nova crítica textual, como eu vou mostrar para vocês, juntamente com Bart Ehrman. Então, o Eldon Epp vai reconhecer sim a existência de alterações, mas ele não exagera nas alterações. Isso aqui é muito importante, porque a tendência é mostrar que houveram manipulações, alterações intencionais, corrupções dos textos, e ao exagerar a quantidade disso, parece que foi tudo corrompido, parece que nada mais existe de maneira sóbria, que nenhum documento mais é legítimo. Então o próprio Eldon Epp, que é alguém importante na nova crítica, ele vai dizer o seguinte: a cópia e a edição de manuscritos necessariamente envolvem um certo grau de respeito considerável pelo texto. As alterações tendenciosas são mais prováveis caso tenham sido introduzidas com sutileza e não de modo consistente. Então o Eldon Epp vai dizer que nós não temos de fato textos completamente corrompidos, totalmente corrompidos, que se há alguma alteração, essa mudança é sutil. Então a sutileza em tudo isso que foi feito nessas alterações e manipulações. Nós temos um livro do Benjamin Warfield. Então, Benjamin Warfield é importante, ele está na Velha Princeton, ele é um grande nome da Velha Princeton, no contexto fundamentalista, juntamente com Machen, foi professor de Machen na Velha Princeton, então um homem que lutou muito pela defesa do Evangelho. E ele vai falar o seguinte, nesse livro que fala sobre uma introdução ao criticismo, né, textual. Ele vai dizer o seguinte: 2 extremos devem ser evitados. Primeiro, encontrar erros em todos os lugares. Era o que estava acontecendo com os liberais. Então, achando erro em todos os textos, corrupções, acabando com a ideia da inerrância, contradição em todo canto, textos manipulados. Segundo erro, negar a presença de qualquer corrupção, não importando quão grande seja a evidência. Então, o outro extremo, e nós temos uma linha histórica que trabalhou, não tenho tempo de desenvolvê-la, trabalhei isso no livro que escrevi, que vai defender essa ideia de que, no final das contas, nós não temos nenhuma corrupção, não existe nenhuma corrupção intencional. E o Benjamin Warfield já reconhecia isso, de que negar a presença de qualquer corrupção, tendo evidências, como nós temos, por exemplo, o Códex Vaticano, ali evidenciando como nós temos o material histórico de Orígenes, então é um erro, é uma falha, é desonestidade. Então, dentro desta área, nós precisamos de muita honestidade, trabalhar com muita honestidade. A primeira ideia que talvez tenhamos, seja que a única maneira de resolver esse problema que foi levantado da corrupção, seja então
através da baixa crítica, que é aquela ideia de quantidade e qualidade dos manuscritos. Então, alguns livros, como Evidências que exigem um veredito, que tem evidências para tudo. Então, alguns livros da apologética evidencialista, como algumas obras do Norman Geisler, que responde todo o manual para todo tipo de enigma e problema e coisas assim. Então, seria a maneira mais simples de resolver. Mas o William Lane Craig, que na apologética é um classicista, ele vai dizer algo muito curioso e que chama muito a atenção nesta discussão da crítica. Ele vai dizer o seguinte, a ideia de que a abundância e a antiguidade dos manuscritos dos evangelhos são evidência em favor da sua confiabilidade histórica é um conceito equivocado, alimentado pela apologética cristã popular. Então, ele está trabalhando com essa ideia de você simplesmente fazer um apelo à quantidade de manuscritos, à qualidade de manuscritos, sem ter todo um desenvolvimento, sem uma discussão dos pressupostos, sem uma discussão do método, em algo bem mais profundo, isso de fato não vai resolver o problema. Ele diz, é verdade que o Novo Testamento é o livro mais bem atestado da história antiga. Ok, isso é verdade. Tanto no que se refere à quantidade de manuscritos, quanto em relação à proximidade desses manuscritos da data dos originais. O que isso vem provar é que o texto do Novo Testamento que temos hoje é quase exatamente o mesmo texto escrito originalmente, ok? Mas isso não prova que o que dizem esses documentos é historicamente preciso. Poderíamos ter o texto das fábulas de Esopo comprovadas 99% de exatidão, e isso de nada serviria para mostrar que são histórias verdadeiras. Afinal de contas, a intenção delas é serem fábulas, não história. Isto independe de quantidade de cópias que existem. Entende aqui a discussão? Então, a discussão agora é uma discussão literária, é uma discussão na interpretação, é qual a proposta dos textos. Porque se de fato nós temos ali o Cristo da fé, se nós temos simplesmente a fé dos apóstolos e não os dados, e não os fatos que aconteceram, pouco importa a quantidade dos manuscritos, a quantidade de variantes, a qualidade de tudo isso, pouco importa. Simplesmente vai evidenciar o que aquelas pessoas pensavam e não simplesmente aquilo que aconteceu. Então, essa argumentação de quantidade e qualidade que a gente escuta muito de manuscritos, ela é uma discussão que pode acontecer, deve acontecer, mas ela só acontece após toda uma discussão metodológica, toda uma discussão interpretativa. Então, essa discussão, por exemplo, no livro que eu escrevi, com 8 capítulos, o livro é chamado Decepcionados com a Bíblia, que é justamente a posição dos ateus, em relação às Escrituras. Essa discussão de número de manuscritos eu discuti apenas no 7º capítulo. 6 capítulos até lá é construindo toda uma base para chegar lá e poder usar esse argumento. Então, começar por esse argumento, que é o que normalmente nós aprendemos, é muito frágil, é muito fraco. Um segundo problema que a crítica levanta. O problema vai aumentar quando nós temos que lidar com a alegação de que não há mais os autógrafos. Então, apenas cópias e traduções. Então, perceba, nós temos vários manuscritos no decorrer dos anos, várias cópias. Ok, mas como é que você garante que de fato está de acordo com o original se nós não temos mais o original? Se você não tem mais o original, como é que você vai trazer essa garantia? É a discussão que é levantada. Então, olha o que o Bart Ehrman vai falar, depois eu vou mencionar um pouquinho porque que eu estou citando Ehrman, a importância dele no contexto moderno. Ele vai dizer o seguinte: o que de fato sobreviveu não foram nem mesmo as cópias das cópias das cópias dos originais. Na verdade, cópias das cópias das cópias das cópias das cópias, eivadas de erros, datadas de séculos após os originais, e certamente diferente desses em milhares de locais e formas. Bart Ehrman
é um dos críticos textuais mais respeitados e renomados da atualidade. Não estamos falando de menino, não. Estamos falando de um homem grande dentro da crítica textual. Apesar de discordarmos dele, temos que reconhecer a sua titulação, temos que reconhecer sua erudição. E temos que dar respostas a ele no mesmo nível das suas questões que estão sendo levantadas. O John Frame, que escreveu um livro, A Doutrina da Palavra de Deus, esse livro é bem interessante. O John Frame é um pressuposicionalista. Basicamente, ele continua toda a tradição de Cornelius Van Til. Cornelius Van Til, amigo de Machen, dentro daquele contexto do final do século XIX para o século XX, dentro do contexto fundamentalista. O John Frame vai dizer o seguinte: é preciso observar que quando estamos diante do dilema dos originais, não deve importar tanto se o documento autográfico foi preservado ou não. Pois o que de fato importa é se o texto autográfico, o objeto linguístico, está disponível e acessível em algum meio. Então isso aqui é muito importante, porque normalmente quando nós dizemos assim, nós não temos os autógrafos, o que é que nós estamos querendo dizer com isso? Nós normalmente pensamos no material, mas nós precisamos pensar no texto autográfico, porque se você, por exemplo, pensar numa situação onde as Bíblias de papel sumissem todas no nosso contexto, e nós só tivéssemos agora a Bíblia no celular, nós teríamos a Bíblia? Então não depende do material. E se nós não tivéssemos nem a Bíblia no celular, mas nós tivéssemos apenas a Bíblia em áudio, teríamos a Bíblia? Teríamos a Bíblia. Então não depende do meio, da instrumentalidade. Então, normalmente uma falácia que se levanta quando nós falamos nós não temos mais os autógrafos, é porque nós estamos em busca do material, do papiro, mas o que deve ser levado em conta é se nós temos o texto autográfico. Isso é que deve ser levado em conta. Então, normalmente a gente acaba sendo pressionado por apresentar os originais sem lidar com isso. O Andreas Kostenberg, que tem escrito bastante na área de crítica textual, junto com Dario Bock, e eles escreveram essa obra, Questões de Verdade. Eles estão trabalhando algumas obras, assim, alguns volumes, infelizmente ainda não foram traduzidos por português. Ele vai dizer o seguinte: é preciso enfatizar que os cristãos acreditam na inspiração do texto da Bíblia, não da tinta ou dos pergaminhos. Não é isso? Em termos históricos, a inspiração nunca esteve relacionada aos autógrafos como objetos materiais, mas ao texto neles registrados. É disso que nós estamos em busca, se de fato o texto permanece, se o texto continua, e não simplesmente se nós temos um material físico em mãos. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Doutrina da preservação. Aqui nós entramos numa areazinha delicadinha da teologia, porque dependendo de como você trabalhar e você tratar, você pode cair num erro aqui. Então, deixa-me tentar explicar um pouco sobre isso. Se concentre aí, né? Qual é a questão? Deus preservou seu texto inspirado, certo? Todo ortodoxo vai concordar com isso. Deus preservou seu texto. Mas como e quanto desse texto ele preservou é a questão. Estão entendendo isso aqui? Que ele preservou, ele preservou. Mas como ele preservou? E ele preservou tudo exatamente, letra por letra, palavra por palavra, tudo exatamente foi preservado? Essa é a grande questão que está sendo trabalhada aqui. Como eu disse, essa é uma questão delicada e está trabalhando com a questão das variantes textuais. Então, nós vamos ter vários manuscritos discordando entre eles. E em certas passagens, não é tão simples você fazer a definição de qual é o texto. Não é.
trabalhando de maneira muito honesta, é isso. Não significa que nós não temos a Bíblia inspirada. Inspiração é uma coisa, vou falar para vocês, vou mostrar. Preservação é outra coisa. Vamos entender bem isso aqui. Preservou cada palavra? Será que foi isso? Está tudo intacto? Deus prometeu preservar, e agora eu vou entrar aqui com duas expressões. Deus prometeu preservar ipsíssima verba ou ipsíssima vox. Pastor, o que é isso que o senhor está dizendo aí? Né? Então, o senhor... Ok, vamos devagarinho que a coisa vai funcionando aí. Quando a gente fala de ipsíssima verba, nós estamos falando de exatamente cada palavra. Deus preservou exatamente cada palavra, ou Deus preservou o conteúdo. O conteúdo que Ele queria que nós tivéssemos, Ele preservou. E se em algum momento, para que aquele conteúdo fosse preservado, Ele tinha que preservar cada palavra, Ele preservou. Em outro momento, se não precisava preservar cada palavra, Ele não preservou. Então, a inspiração verbal, os irmãos lembram que inspiração é ligada ao texto. Quando nós falamos de inspiração, então é o texto soprado, é o texto criado por Deus. Quando a gente fala de inspiração como sopro, você tem que lembrar de Gênesis. Você tem que lembrar, por exemplo, que quando Deus deu vida ao homem, o que foi que Ele fez? Ele soprou. Então, soprou, quando nós falamos de sopro, nós estamos falando de criação, de dar vida. Quando nós falamos de inspiração, Deus soprando, Deus está fazendo surgir a sua revelação, o seu texto especial, através do Espírito Santo. Então é isso que Ele está fazendo e trabalhando. Ele guiou homens para escrever exatamente aquilo que Ele queria que fosse escrito, palavra por palavra. Isso é inspiração verbal, isso é doutrina ortodoxa. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que a inspiração foi verbal, palavra por palavra, e que ela também é plenária. Em toda a Bíblia é inspirada. Ok? Aqui? Mas quando a gente fala de preservação, a preservação, nós podemos falar de plenária e verbal. Esse conceito não é para preservação, é para inspiração. Bart Ehrman, ele vai trabalhar numa das principais obras dele, Mystery in Jesus. Se Deus não realizou o milagre da preservação, olha o que ele vai dizer. Parece não haver nenhuma razão para acreditar no milagre anterior da inspiração dos originais. Então, o que ele faz aqui? Ele diz, se Deus não preservou, palavra por palavra, ele vai fazer uma crítica em relação aqui às variantes textuais. Se nós temos variantes textuais, Deus não preservou palavra por palavra, então, isso aponta que Deus também não inspirou. É isso que ele está trabalhando aqui, através da não preservação, um ataque à inspiração. O Andreas Kostenberg vai levantar aqui uma discussão com o Ehrman. O que Ehrman parece não perceber é que suas conclusões não são históricas, mas ironicamente teológicas. Isso aqui é importantíssimo, meus irmãos. Por quê? Porque quem trabalha com o método histórico crítico está afirmando que suas alegações só podem ser naturais, só podem ser alegações históricas. Mas você percebe que Ehrman, ele está fazendo uma afirmação teológica. Ele está afirmando que se Deus não preservou palavra por palavra, é porque Ele não inspirou de maneira verbal. Isso não é uma afirmação histórica. Isso é uma afirmação teológica, mas vinda de um historiador naturalista. Ehrman revela o cerne de uma premissa teológica por trás de seus raciocínios, ao propor que, se Deus realmente inspirou o Novo Testamento, é o que ele vai dizer, as cópias não deveriam apresentar nenhuma variante textual causada pelos escribas. Então, nota a linha lógica de Ehrman. Se Deus inspirou o Novo Testamento, se a inspiração foi verbal, logo,
não deveríamos ter nenhum tipo de variante textual causada pelos escribas. Nós deveríamos ter uma preservação também verbal, ipsíssima verba. É este seu comprometimento com esta convicção de ordem teológica que vai motivar aí essa sua abordagem quanto às variantes textuais. O Andreas Kostenberg pergunta: mas como ele sabe o que Deus certamente faria se tivesse inspirado o Novo Testamento? Quem foi que disse para ele? Quem foi que disse para ele que Deus preservaria palavra por palavra se ele tivesse inspirado verbalmente? É fé. Ele está fazendo uma conclusão teológica. Ehrman parece operar com base em uma definição própria e arbitrária de inspiração. Isto aqui é exatamente o que aconteceu dentro do contexto liberal. Lembra que eu falei sobre isso? Eles redefiniram inspiração o tempo inteiro. Ehrman está trabalhando, está fazendo um jogo com inspiração. Está dizendo, se Deus inspirou assim, ele tem que fazer assim. Não. Nós diríamos, quem te disse isso? De onde veio essa tua teologia? Como é que você construiu essa ligação entre preservação e inspiração de maneira tão enxuta? Eu espero que os irmãos estejam acompanhando a linha de raciocínio que está sendo trabalhada aqui. No livro Decepcionados com a Bíblia, eu trabalhei algumas coisas. Eu disse o seguinte: infelizmente, até mesmo evangélicos acabam entrando em crise teológica por terem aderido às premissas teológicas de Bart Ehrman. Por que algumas pessoas leem o livro de Bart Ehrman e entram em crise? Porque também aderiram à teologia de que, se Deus inspirou verbalmente, ele precisa preservar verbalmente. Se você entrou nisso, você vai ter problema seríssimo mesmo, dentro da crítica textual. Você vai ter um problema sério, porque você tem a mesma teologia de um agnóstico. Você não tem a teologia cristã ortodoxa. Acredita-se que a preservação precisa ocorrer em cada palavra ou letra. Normalmente é isso que se trabalha como preservação. Deus preservou? Preservou cada palavra e letra. Isto é, nenhuma palavra pode ter se perdido ou podemos ter dúvidas das palavras. Então não precisa nem ter perdido no decorrer da história. Se você tem 2 manuscritos e você não consegue saber qual é a palavra certa, você já não sabe. Você já não tem o texto. Entende aqui? Então é preciso entender que não existem as doutrinas, escuta isso, abra os ouvidos. Não existe a doutrina da preservação verbal e preservação plenária. Existe inspiração verbal e inspiração plenária. É isso que existe. Preservação plenária e verbal não são corolário da inspiração. Corolário da inspiração, uma consequência direta da inspiração, é inerrância. É inerrância. Se Deus inspirou, não existirão erros naquilo que Deus fez. E isso tem sido tratado como o corolário da inspiração. E o ortodoxo entende que Deus preservou, mas não de maneira verbal e plenária. Como fica então a questão da preservação? Como nós entenderíamos a preservação? Deus preservará seus textos inspirados? Sim ou não? Sim, Deus tem que preservar porque tem propósito. Qual é o propósito do texto? Salvar. Então o propósito da Bíblia é salvar pessoas até a volta de Cristo. O propósito é esse. Então Deus vai estar trabalhando nisso aí. Agora, como Deus vai preservar? Essa é a grande questão. Então, através da doutrina da providência. Deus preserva através da sua providência. O que é a doutrina da providência? A doutrina da providência é uma doutrina muito trabalhada, por exemplo, dentro do contexto reformado. Calvino falou muito sobre a providência. É onde Deus cuida de todas as coisas, guia todas as coisas, direciona todas as coisas. Deus está, no final das contas, mantendo todas as coisas, está guiando tudo isso, é a sua providência. As coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Deus vai guiando, direcionando. E se Deus quer preservar,
Ele vai preservar, ele vai usando todas as coisas para que no final das contas o texto seja preservado. Mas cada letra e cada palavra, ou de modo mais técnico, a preservação é ipsíssima verba e ipsíssima vox, ou uma ou outra. Será que não é possível lidar na maioria das partes com ipsíssima verba, dizendo o seguinte: sim, Deus preservou ipsíssima verba e ipsíssima vox. Em alguns momentos é ipsíssima verba e tem que ser. Por quê? Porque nós temos aqueles argumentos bíblicos que simplesmente acontecem por uma mudança de gênero, por uma mudança de plural. Então, muitas das vezes não é o descendente, são os descendentes, plural. Então, ali tem que ser preservação ipsíssima verba, porque o argumento inteiro está num plural. Mas em outros momentos, em outros contextos, isto não é necessário, porque a base não está meramente em cada palavra. Será que uma posição anula a outra necessariamente? Ou é ipsíssima verba, ou é ipsíssima vox? Esta é uma reflexão importante, meus irmãos, muito rica e que precisa acontecer a respeito da doutrina da preservação. Tem grandes repercussões, inclusive isso tem implicações diretas na questão do texto receptus, do texto majoritário, da discussão do texto crítico. Estou falando do quê? Estou falando daquela discussão da King James Only, estou falando da discussão da corrigida fiel. Então, os irmãos sabem que tem toda essa discussão, onde alguns acreditam que o único texto que foi preservado é o texto da corrigida fiel, é o texto majoritário, e que o texto crítico não seria um texto, de fato, aceitável. Então, tem uma luta muito grande. Se você não sabia disso, saiba que tem. E, inclusive, nos Estados Unidos, a coisa fica tão apertadinha que alguns afirmam o seguinte: se você se converteu e não foi pela King James Only, não foi conversão. É chamado de os fundamentalistas. Quem trabalha isso? O Kevin Van Hooser, no livro Há um Significado nesse Texto, ele vai falar sobre os fundamentalistas. E quando ele fala sobre esses fundamentalistas, ele não está trabalhando os fundamentalistas lá do final do século XIX para o século XX. Não está falando de Meitner, dos ortodoxos ali. Ele está falando deste grupo que hoje afirma que só pode ser pregado na igreja a partir da corrigida fiel. Que todo mundo só pode ter esse texto porque os outros textos minimizam a divindade de Jesus e coisas desse tipo. Que nenhuma outra tradução pode ser utilizada. Essa luta está no Brasil faz tempo. Isso dividiu igrejas na Paraíba. Então isso é um caso sério, meus irmãos. Então isso tem a ver com a ideia da preservação, porque a tradução é apenas uma consequência, se você parar para pensar sobre isso. Então, qual é a ideia da tradução? Nós temos basicamente, e falando aqui de maneira bem simples, nós temos basicamente dois tipos, ou dois métodos de tradução, que seria a equivalência dinâmica e a equivalência formal. O que seria isso? A equivalência formal é a tradução que tenta manter as formas do texto grego para o texto em português. Então, tenta manter inclusive a ordem, sujeito, verbo, predicado, manter as palavras, tudo o mais próximo que puder, mesmo que isso dificulte a nossa leitura em português, mesmo que quando você for ler, fique um pouquinho travada a sua leitura, mas isso está muito próximo daquilo que está lá no original, em termos de forma. A equivalência dinâmica é, por exemplo, a Bíblia que se preocupa com o conteúdo. Ela diz assim: não, o importante não é simplesmente a forma, o importante é que eu traduza de maneira que todos entendam aquilo que eles entenderiam no primeiro século. Então, você tem um texto no primeiro século, com um contexto no primeiro século, e aí eu vou pegar agora esse texto e eu vou traduzi-lo de maneira que as pessoas, no nosso contexto, na nossa língua e cultura, entendam. Até porque tem palavras em grego que nem existem em português. Então, vou dar um exemplo para os irmãos entenderem do que eu estou falando. Os irmãos já perceberam que quando você chega em Filipenses, capítulo 2, quando vai ali naquele texto do alto esvaziamento de Jesus, você tem as versões aí pensando de maneiras diferentes.
Então você vai ter lá, tende em vós o mesmo sentimento, algumas versões. Tem outras versões que vão dizer, tende em vós o mesmo entendimento. Então, sentimento, entendimento, tende em vós a mesma atitude. Espera aí, é devagar. Sentimento, pensamento, atitude, é a mesma coisa? Não é. E por que nós temos as versões batendo cabeça na mesma palavra? Porque a palavra em grego significa atitude, pensamento e sentimento. A palavra tem as três coisas. Só que nós não estamos no grego, nós estamos no português. No português nós precisamos de 3 palavras. E aí cada versão escolhe uma palavra. Você junta as 3 e pegou o entendimento de lá. Ou então eu pego um comentário. É assim que funciona. Por quê? Porque traduções são limitadas, meus irmãos. Traduções são limitadas. Então eu lembro sempre, de um professor de inglês que lastimava muito porque no inglês não tem a palavra saudade. E queria expressar a palavra saudade, não tem a palavra saudade. O que é que eu faço? Pois é. Dá o seu jeito, né? Vai fazer a descrição, vai tentar de alguma maneira trabalhar isso para tentar expressar esse sentimento. Como é que eu faço? Então, existem palavras numa língua que não existem na outra, concordam? O que é que a gente faz? Não dá para usar a formalidade, ou a tradução formal, você vai ter que ter dinamismo. Obrigatoriamente, na tradução é obrigatoriamente dinamismo. Então, isso tem a ver com a preservação verbal que a gente está trabalhando aqui. Porque se é preciso manter palavra por palavra e exatamente, então o que acontece nas traduções? Eu não poderia ter tradução. É o que o Bart Ehrman vai acusar. Bart Ehrman vai dizer, todos nós precisaríamos saber grego e hebraico. Não poderíamos ter tradução. Porque quando você traduz, você já não está mais exatamente trabalhando as implicações que existem. E se você estuda grego e hebraico, você sabe disso. Você que é pastor, que vai fazer aí grego 1, 2, 3, 4, 5, hebraico 1, 2, 3, 4. Você sabe que tem certas implicações que está lá na língua. O que é que você vai fazer com isso? Pois é. Ipsíssima verba é complicado. É complicado na tradução. É complicado na preservação. É difícil na preservação também, por causa das variantes textuais. Então, nota que toda a discussão que existe nas traduções já está na preservação. Estão entendendo isso? Então, a briga não é simplesmente se eu posso uma tradução ou outra. A briga é, a preservação é verba, vox ou verbo e vox. Porque se for verbo e vox, a tradução pode. Espero que os irmãos estejam compreendendo. Acredito que pensar na preservação, exatamente como Ehrman propõe, é você cair na armadilha dele. Você vai cair na armadilha. É assumir a premissa teológica de que Deus, para preservar, ele vai ter então que manter todas as letras ou palavras. Nada pode se perder. Contudo, no final das contas, se for esse o caso, Ehrman então vai estar certo em suas acusações. Talvez a grande confusão surja na interpretação de Mateus 5,18, uma interpretação equivocada desse texto. Como é que se trabalha normalmente esse texto? É aquele texto que vai trabalhar que nem um tio, nem um i, nem um iota pode cair da letra, né? Vai cair da palavra, vai se passar até que Cristo vem e tal. Então, como é que a gente deve trabalhar isso aí, né? O que é que o texto está trabalhando? Todo o propósito divino profetizado na lei do Antigo Testamento deve acontecer. Nenhuma letra ou um traço ele deixará de ser cumprido. O texto está falando sobre profecia. Tudo vai ser cumprido e não preservação. Com base nesse texto, a gente diz, não, vai ser preservado. Nem a menor letra do hebraico pode cair. Mas o que ele está querendo trabalhar, meus irmãos, não é, o contexto não é contexto de preservação. É só você ler o contexto. A gente está tirando uma doutrina de um ensinamento que não está querendo fazer isso. Pega o texto de Mateus, você vai perceber isso. O contexto de Mateus é lei, ele está falando sobre lei, está falando sobre cumprimento da lei. Ele está dizendo, tudo vai ser cumprido. Tudo vai ser cumprido.
Tudo que foi prometido, do menor mandamento ao maior mandamento, todas as profecias, tudo isso vai ser cumprido. Então esse texto de Mateus enfatiza o caráter profético do Antigo Testamento. Nesse ponto aqui, eu trabalho juntamente com o J. Carson. É exatamente a posição do Carson sobre o texto de Mateus 5,18. Quarta questão. Ehrman afirma que o problema da corrupção do conteúdo não diz respeito apenas aos manuscritos. Não importa tanto a quantidade e a qualidade, porque temos corrupção já nos originais. Então, aqui é um problema que a gente vai tratar no decorrer dos dias. O que é? É a questão da transmissão oral. Ehrman vai dizer o seguinte, ok, antes de falar sobre os textos, nós temos 25 a 30 anos de transmissão oral. O problema é que na hora que o texto foi ser escrito, já estava corrompido, antes de ser escrito. Então o problema não é só a corrupção do texto, o problema é a corrupção da oralidade. E aí ele vai usar, por exemplo, aquelas figuras do telefone sem fio. Ele vai dizer, então vamos fazer um telefone sem fio, pega 20 pessoas aí, dá a mensagem para uma aqui no começo, quando chegar lá no final, na 20ª, o que é que vai acontecer? Agora você imagina isso acontecer com milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas por 30 anos pelo menos. Como é que chega lá no final? É isso que ele está dizendo. Ah não, o texto foi escrito, tudo bem, mas a gente tem que discutir oralidade, porque houveram aproximadamente 30 anos antes da escrita. Como é que eu faço com isso? O que é que eu faço com isso? Está vendo que tem um bocado de problema para resolver, né? Quinto, boa parte da confiança cristã nas Escrituras é advinda do estudo crítico. Então, isso aqui é um ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Então, muitas vezes nós vamos defender a Bíblia com base nas conclusões da crítica. Nós dizemos, por que você acredita que o texto foi preservado? Ah, não, porque nós temos 5.000 manuscritos, assim, 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 porque a crítica diz isso. Peraí, vai devagar. O que é que está acontecendo sem que a gente perceba? Ah, não, mas é porque tem dados arqueológicos. Sim, nós podemos usar evidências, nós podemos usar todas as ciências, não temos problemas com isso. Mas, nota o que é que está acontecendo aqui. A nossa confiança, sem nós percebermos, está na ciência e não na fé da própria Bíblia. Nós estamos descansando na ciência. Não, porque a ciência está provando que a Bíblia é assim. Calma, porque no século XIX, do século XVIII para o século XX, o que é que você tem? Você tem uma ciência que discorda de tudo. E quando a ciência discordar, o que é que você vai fazer? Eu não estou aqui menosprezando e minimizando a ciência. Eu estou simplesmente dizendo que nós precisamos questionar a ciência. Que meu ponto de partida não é a ciência, meu ponto de partida é a fé. Eu parto de outro lugar. Então, quando você, para confiar nos textos bíblicos, na veracidade dele, você precisa da crítica, então a sua fé está na crítica, e não no Deus que inspirou e preservou. Estão entendendo isso aqui? Preservação, meus irmãos, é fé. Sim, fé tem evidências, a fé não é cega, não estamos falando de fideísmo aqui. Fideísmo é uma fé sem conteúdo, é uma fé sem essência, é uma fé mística. Não, isso não é ortodoxia, não é cristianismo. Nós estamos falando de uma fé embasada, mas lembre-se que o cristianismo começa em descansar no plano e no projeto de Deus. O cristianismo começa com a revelação e não com a atestação. A atestação nos fortalece, mas lembre-se que muitas das vezes a ciência vai lutar contra o cristianismo. Se a sua fé for na ciência, talvez se você estivesse no século XIX, final do XIX para o XX, você teria se tornado um liberal. Porque a ciência levou as pessoas a uma religião anti-sobrenatural. Foi com base na ciência. Criticismo histórico é o método científico de cristianismo do final do século XIX. Ciência. A Alemanha é o método da Alemanha, é o método da França, é o método na Holanda, é o método nos Estados Unidos. O que é que você faz?
Estão entendendo aqui a questão? O pressuposto de onde você parte é muito importante. É muito importante. Sem desvalorizar a ciência, mas sem divinizar a ciência. Questionando a ciência. Qual é o pressuposto que está se fazendo ciência? Sexto, a maioria dos argumentos a favor do Novo Testamento, eles giram em torno ou da quantidade ou da qualidade dos manuscritos, como nós já trabalhamos, descobertas arqueológicas, livros de apologética como o do Josh McDowell, evidências que exigem um veredito e coisas desse tipo. Então, é preciso questionar essa apologética evidencialista. É preciso discutir isso. Então, nota que não é simplesmente a discussão da crítica, é como nós defendemos a fé. Qual é a base, qual é o método que nós defendemos a fé? Bart Ehrman, ele é esse homem aqui. Pode passar? Esse homem aí, esse homem é Bart Ehrman. Ele é relevante, vou mostrar por quê. Mas só para que você possa entender o que aconteceu há algum tempo atrás, o livro do Bart Ehrman, um dos livros dele sobre criticismo textual. Nota que essas palestras que eu estou dando aqui são palestras mais técnicas, está percebendo? Esse tipo de nível técnico de discussão é importante na igreja cristã, por quê? Porque o livro do Bart Ehrman estava sendo vendido na revista da Avon por R$ 7,90. Isso é livro de crítica textual, questionando todas as passagens bíblicas, todos os pressupostos cristãos. E por que você acha que estava vendendo por R$ 7,90 na Avon? Popularização, massificação. Então, você precisa entender o que está acontecendo no mundo, o que tem acontecido no nosso país. Por isso que hoje você se depara com tanta gente dizendo assim, mas a Bíblia tem muitas incoerências, tem textos que não estão se batendo. Então, em um momento diz isso, em outro momento diz isso. Sabe de onde é que apareceu isso no Brasil de maneira muito forte? Bart Ehrman. Está no livrinho dele, o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Esse livro aqui é um livro de quase 200 páginas, só sobre possíveis incoerências na Bíblia. Escrito por um crítico de altíssimo nível, gabaritado, um cara com mais de 40 livros escritos na academia, um cara que escreve artigo quase todo dia. Estamos falando do discípulo de Bruce Metzger, o grande crítico textual do século XX, Bruce Metzger. E aqui nós estamos falando de Ehrman, escrevendo o livro para a população brasileira, vendido pela Avon. O livro é esse. O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por quê? Bem sugestivo, né? Você vai ver que esse tema, o que Jesus disse e o que Jesus não disse, tem a ver com o seminário de Jesus, Jesus Seminar. Está exatamente na mesma linha do Jesus Seminar. A gente vai explicar, a gente vai mostrar isso aí para vocês. Mas olha a ideia, alguém mudou a Bíblia. Quem mudou e por quê? Corrupções. A Bíblia está cheia de corrupções. E ele vai usar aqueles exemplos que eu mostrei, do Códice Vaticano, de Orígenes, para dizer para você, a Bíblia está repleta de mudanças intencionais. O texto está completamente corrompido. E nós dizemos, não, existiram mudanças intencionais. Mas como é que Orígenes sabia que estava sendo mudado? Então para Orígenes saber que estava sendo mudado, ele tinha convicção de qual era o verdadeiro texto. Como é que o escriba do Códice Vaticano estava dizendo para não mudar, para que o outro escriba não fosse desonesto? Porque ele sabia qual era o texto, eles sabiam qual era o texto. Então não existia um ambiente de caos em corrupção. Não existia todo mundo corrompendo e ninguém sabendo mais quais eram os originais. Eles sabiam quais eram os originais. Eles estavam lutando para que não houvesse a corrupção intencional. Mas eles sabiam qual era o texto. Isso é importante. Por último, é importante, ao lidar com a crítica textual, com alegações de Ehrman e coisas assim, não ter aquela postura
que algumas pessoas têm de que já sabem todas as respostas, apesar de nunca terem lido um livro, por exemplo, do Bartier. Mas não, eu já sei, é besteira. Você leu? O que é que você diz para as pessoas quando você quer convidar ela para o cristianismo? Lê a Bíblia, conheça, ou não é assim? Meus irmãos, nós precisamos aprender a ser honestos nas nossas discussões. Precisamos aprender a parar de simplesmente falar daquilo que a gente não conhece, não leu, não entendeu. É importante ler, conhecer, trabalhar. Fazem 10 anos que eu trabalho em pesquisa com ERMA. A minha dissertação de mestrado foi uma tentativa de resposta a alguns pontos dele. É preciso ler o material e entrar em crise. E estudar. E buscar as respostas. Vai ser fácil? Talvez você vá bater na porta do seu pastor, né? Pastor Marcos, você resolveu um negócio aqui com o senhor. Aí você acabou de resolver. Pastor, tem outro livro aí que tem... É assim. Vai ser difícil, vai ser árduo. Vida de crente é amar a Deus com todo o entendimento. Esta é a nossa convocação. Então, cuidado com desonestidade. Precisamos, de fato, encarar os problemas sérios e verdadeiros. Vários argumentos cristãos são superficiais. Vários. Principalmente de alguns desses livros, Responde Tudo, principalmente advindos de uma apologética evidencialista. Vocês já viram que eu tenho alguns problemas com essa apologética, né? Pois é. Porque muitas vezes a visão que advém dela, a partir da teologia natural, é problemática. Algo que foi fundamental para a minha maturidade no criticismo, não foi o estudo do próprio criticismo. Interessantíssimo isso aqui. Eu venho trabalhando isso há algum tempo, e eu fui entender melhor como responder o criticismo quando eu saí do criticismo, quando eu fui para as outras áreas. Porque o criticismo ele se conecta, ele conversa com a história, como nós vimos, ele conversa com a questão da natureza, da revelação, ele vai conversar com outras áreas. Então, a interdisciplinaridade para discutir criticismo é muito importante. Filosofia da religião, história, filosofia da ciência, ciências sociais, apologética, isso foi me ajudando. Então, quero dar aqui um caminhozinho das pedras para os irmãos. Eu vou indicar aqui algumas obras que podem te ajudar a amadurecer muito dentro da discussão, não só da crítica, mas de uma teologia bem mais madura, porque é uma discussão de pressupostos, é uma discussão da filosofia por trás do conhecimento. Esse livro do Dunham, David Lloyd Dunham, ele vai dizer o seguinte, ele vai trabalhar aqui a questão do problema sinótico, a história do problema sinótico. E aqui ele diz o seguinte, não se pode ter uma compreensão adequada de nada que diga respeito à ascensão da moderna crítica bíblica, se não se dedicar cuidadosa atenção às constantes mudanças do significado dado ao termo natureza. Nota que coisa interessante, meus irmãos. Para entender a moderna crítica bíblica, eu tenho que discutir o que é natureza. E essa discussão não é da crítica. Essa é a discussão da ciência. É a filosofia da ciência, é outra coisa. Eu concordo plenamente com o que ele está dizendo. O Benjamin Wilke vai dizer algo também muito interessante. Ele diz, os estudiosos bíblicos, com o intuito de compreender as pressuposições e os métodos de sua própria arte, teriam de compreender também a história da filosofia e da ciência. Fato, alvo, atingir o alvo, é isso mesmo. Não é simplesmente a crítica pela crítica. Você tem que entrar na história da filosofia e da ciência. Então eu vou indicar alguns livros para os irmãos e a gente vai encerrar a palestra. Um bocado de coisa para ler, né? Mas faz parte. A estrutura das revoluções científicas, Thomas Kuhn. O que é esse livro? Uma discussão da filosofia da ciência, uma proposta sobre a filosofia da ciência. Como se faz ciência? E ele vai trabalhar que a ciência é feita por revolução, que a ciência ela não segue um método linear de crescimento, ela acontece por revoluções. Precisa ler o livro,
não tenho tempo para trabalhar. O mito da neutralidade científica, do Wilton Japiaçu, um livro antigo. O Wilton Japiaçu tem outras obras, essa obra que é muito, muito importante, e vai trabalhar a respeito dessa ideia do cientificismo, onde a ciência responde tudo. Ele vai dizer, não, a ciência não é neutra, existe um mito. A ciência é feita a partir de um axioma, o axioma do naturalismo, do materialismo, do antissobrenaturalismo. A ciência, ela parte, principalmente a ciência humana, ela vai partir disso. Ela precisa perceber e saber isso. O criticismo, ele parte disso. Eu vou mostrar mais adiante para os irmãos os pressupostos do método histórico crítico. Ele parte exatamente de axiomas contrários aos nossos. Um outro livro é um livro do Hermann Doiver, No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. O Hermann Doiver é um neocalvinista que faz uma proposta, ele cria um organon, muito parecido com o que aconteceu com Aristóteles. Aristóteles cria um organon, um instrumental epistemológico, e o Hermann Doiver também. Ele vai criar uma maneira de você fazer ciência a partir do teísmo, um método que você não precisa abandonar Deus para que você possa fazer descobertas científicas. Hermann Doiver já tem sido estudado no Brasil e já existem trabalhos de graduação e pós-graduação com métodos teístas sendo utilizados em universidades federais do Brasil. Isso já tem existido, já acontece. Minas Gerais, conheço, tenho amigos que trabalharam isso. A ciência de Deus, do Alistair McGrath. Alistair McGrath, ele tem uma outra apologética, mas ele também vai fazer uma proposta, que ele vai dizer, a ciência é a ciência de Deus. Se é a ciência de Deus, eu não posso anular Deus para fazer ciência. Eu tenho que, de alguma maneira, ter Deus nessa história. Como é que eu faço? Aí ele tem uma outra proposta, diferente da do Hermann Doiver, um outro método para fazer ciência, sem partir do naturalismo. Nós temos aqui um nome que é pouco conhecido, Michel Polanyi, ou Michael Polanyi, vai trabalhar ciência, sociedade e tecnologia, e o Michael Polanyi também vai trabalhar com essa ideia do conhecimento tácito. Ele vai trabalhar essa ideia de que por trás daquilo que nós fazemos existe algo escondido, existe uma fé, existe algo aqui que me impulsiona. Tanto o Doiver como o Michael Polanyi vão trabalhar isso. E aí, Michael Polanyi, por exemplo, é um cientista reconhecidíssimo, com alunos que têm prêmio Nobel. Então, alguém fascinante. Alvin Plantinga, ciência, religião e naturalismo, também tentando quebrar essa ideia da ciência e que parte do naturalismo. Cornelius Van Til, apologética cristã, também. Mircea Eliade, aqui o sagrado e o profano, dentro das ciências da religião, muito interessante, como ele vai trabalhar essa ideia dos pontos de transcendência aqui nesse mundo, de entender que Deus se manifesta nesse mundo e coisas desse tipo. Rumor de Anjo, Peter Berg, e crítica histórica. Então, nota aqui os campos: ciência da filosofia, você vai ter o direito. No Crepúsculo do Pensamento, o Hermann Doiver era um teólogo, mas ele fez um organon para estudar o direito. Ciência de Deus, você tem um biólogo, você vai ter um físico, você vai ter um filósofo em Plantinga, você vai ter um teólogo e filósofo em Van Til, você vai ter um sociólogo em Mircea Eliade, Peter Berg, outro sociólogo, Mircea Eliade trabalhando dentro das ciências da religião, e Rumor de Anjo dentro também da ciência da religião, na sociologia, e você tem crítica histórica da Bíblia, que é a Eta Linima, trabalhando o próprio criticismo e os pressupostos do criticismo. Tudo isso aqui é necessário para que você crie o seu plano de fundo para discutir a questão da Bíblia e as modificações intencionais ou não, os pressupostos ou não, e todas as discussões ou não. Então, se a gente sair daqui essa noite entendendo que a gente precisa de fato se afadigar como seminarista, a gente precisa, dentro do nosso contexto, não se conformar com 20 minutinhos de uma aulinha ou vídeo no YouTube,
e que a gente precisa de fato aprofundar, ler, se desgastar muito na obra como pastor, como obreiro, como cientista, em qualquer área que o irmão esteja. Não precisa ser seminarista. Se você é engenheiro, se você é físico, se você é arquiteto, saiba que a mudança da modernidade para a pós-modernidade aconteceu na arquitetura. Sou arquiteto, o que isso tem a ver com Deus? Tudo. Só que muitas vezes nós não temos as implicações. Sou professor de matemática, pastor. Não tem nada a ver com Deus. Um dos maiores apologetas que nós conhecemos na atualidade é matemático, John Lennox. Nós temos o Poitras, que é um filósofo, escrevendo que nós precisamos redimir a matemática. Para defender a fé, para discutir Bíblia, corrupção, para entrar na discussão da filosofia da ciência na crítica, é preciso dialogar com tudo isso. A minha experiência foi, saindo da crítica, eu comecei a entender mais a crítica. Ok, vamos orar e encerrar e passar a palavra aí. Deus amado, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento, pedir ao Senhor discernimento, pedir ajuda ao Senhor, que haja crescimento em nós, profundidade, desejo de buscar a verdade a qualquer custo, lidar com honestidade com as acusações que são feitas, com os ataques recebidos, sem esconder os problemas debaixo do tapete, sem fingir que eles não existem, mas buscando, ó Deus, respostas profundamente, lutando, ó Deus, de todas as maneiras, para que consigamos, ó Deus amado, entender melhor nossa cultura, entender melhor Tua palavra e compreender, ó Deus, a essência do ataque e onde de fato nós precisamos trazer uma resposta e mostrar o equívoco. Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus, amém.